Boa noite a todos, iniciando hoje o nosso Flash Notícias, o seu informativo das 10 do portal flecha.com. E hoje eu quero abordar com você, internauta, que segue aqui o canal portal flecha.com, as principais notícias de hoje, 21 de outubro de 2024. E a primeira informação que eu quero trazer para vocês é de grande relevância nacional, né, e mundial, né, por assim dizer, é a aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte, né? Você, internauta, que ainda não sabe, mas a guerra da Ucrânia está ganhando uma escalada totalmente diferente do que a gente imaginava. A Rússia e a Coreia do Norte, agora recentemente, assinaram um acordo, né, um tratado de acordo e cooperação militar mútuos, ou seja, quem mexer com a Rússia mexe com a Coreia do Norte automaticamente, quem mexer com a Coreia do Norte sofrerá represálias pela Rússia, né? Eles estão com essa parceria militar entre os dois países, que são chamados de acordo de defesa entre os dois países. O envio de 1.500 soldados norte-coreanos, conforme informações de fontes da Coreia do Sul e também de forças da Ucrânia, reforça que a aliança estratégica entre Pyongyang e Moscou, né, está de vento em popa, por assim dizer. Essa parceria ela se consolida em meio à crescente pressão internacional, as sanções impostas tanto à Rússia como à Coreia do Norte, né, pelos Estados Unidos, né, que lidera esse bloco de sanções internacionais, ou seja, punições para esses países que tem um rumo de política diferente do que os Estados Unidos costumam praticar mundo afora. Lembrando que esse conflito na Ucrânia já dizimou milhares de vidas, né? Tanto de civis como de militares e mercenários que vão para lutar ao lado da Ucrânia e também do lado da Rússia, que isso é bem comum como uma prática desses países, né? E especialistas estão falando que o envolvimento de outras nações pode consolidar um bloco para uma guerra bem maior do que a gente está acostumado nessa região, né? Então, esse acordo mútuo entre a Ucrânia e a Rússia, ou seja, melhor, esse acordo entre a Coreia do Norte e a Rússia, né, para poder ganhar território na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, mostra também que a Coreia do Norte está se posicionando, né, está justamente mostrando que ela também tem força, né, que ela tem amigos nesse sentido, né, pouquíssimos, né, amigos, mas nesse sentido bem alinhada com a Rússia, né. E essa é a notícia internacional, né, bem importante, bem relevante, que a gente pode ter para o cenário mundial, né. Outra informação importante para você conferir aqui no Flash Notícias do nosso portal flecha.com é sobre a montadora da Volkswagen, né. A alemã, é uma empresa alemã, ela está enfrentando crise, né, e ameaça as cidades alemãs, né? Por quê? Porque quando ela sai desses locais, ela causa um rastro de destruição na economia, porque milhares de trabalhadores, né, fazem parte dessa indústria. Então você acaba deixando desempregados, então você afeta a economia dessa região. Sendo mais precisamente, né, ela é uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, né, está passando por uma crise que afeta diretamente a sua cidade sede, que é Wolfsburg, né, Wolfsburg na Alemanha. Ela está com planos de cortar empregos, reduzir investimentos, ela também está criando incertezas econômicas na região, né, o que é bem comum da iniciativa privada. Se as vendas não estão correspondendo a expectativas, está causando prejuízo, então faz-se corte, né? É uma lógica bem básica dentro da economia que as empresas aplicam, né, a fio para manter a sua estabilidade ou se manter de pé no mercado. A crise também levanta questionamentos sobre o futuro da indústria automobilística,
que faz parte de um cenário global, né, de transição para veículos elétricos, ou seja, os automóveis que são movidos a gasolina, né, passarem a ser movidos ao consumo de energia, como a gente já tem com os carros da Tesla, do bilionário, né, Elon Musk, e também com os carros chineses, né, da BYD, não é isso? Os carros chineses que estão aí também ganhando mercado, fazendo uma concorrência aí com os carros elétricos de Elon Musk. Outra informação também que eu gostaria de comentar com vocês aqui, do portal Flecha.com, do portal Flecha aqui, nas mídias digitais, sobre a questão da violência nas grandes cidades brasileiras, né, que já é um tema já bem conhecido de muitos há muito tempo, e agora ultimamente tem ganhado uma nova escalada, né? Cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro estão enfrentando uma preocupante escalada de violência, com o aumento dos índices de homicídios nesses locais, roubos e outros crimes violentos. Segundo estatísticas mais recentes, os roubos, né, e a insegurança nessa questão da proteção do cidadão nesses locais, né, tem aumentado. E fatores como desigualdade social, falta de oportunidade de trabalho e o crescimento das facções criminosas também são alguns dos fatores que podem estar contribuindo para essa escalada de violência, né? Segundo alguns estudos, né? Há contradições, mas é mais ou menos isso que temos em termos de entendimento dessa questão. Em resposta a essa questão bem delicada, né, as autoridades elas têm discutido ações estratégicas para combater essa situação, né, mas a gente sabe que há anos vem se fazendo esse tipo de movimento, né, e de modo efetivo, na prática, pouca coisa acontece para mudar. Outro assunto interessante que eu quero abordar com você aqui é meio ambiente. Agora, né, nos próximos dias aí, nós teremos aqui no Brasil a Conferência da Biodiversidade, que discute metas ambiciosas, né, muito ambiciosas, que é possível, né, vamos ver se os países estão dispostos a fazer essas mudanças, né. A conferência que é organizada, né, e levada ao mundo inteiro pelas Nações Unidas, sobre biodiversidade, está sendo realizada com o objetivo de discutir e implementar medidas para reverter a perda de espécies e restaurar ecossistemas até 2030. Por que essa meta é ambiciosa? Porque há anos os desastres ambientais vêm dizimando espécies, né, populações de vários ambientes, né, sejam marítimos, seja de floresta, né, seja de lagos, de rios, e para você recuperar assim, de 2024 a 2030 é uma meta muito ambiciosa, mas é possível, né? Se estão estabelecendo porque é possível. A conferência também está focando no financiamento de iniciativas de conservação e no compromisso dos países em fortalecer legislações ambientais que sejam mais rigorosas, né? Porém, na contramão, a gente tem alguns estados brasileiros, né, falando aqui em contexto nacional, legislações, né, leis que flexibilizam o uso de áreas de conservação, ou seja, em outras palavras, se pagar uma determinada taxa, pode desmatar, se tiver pego fogo em determinada região, aquele agricultor, ou especialmente, né, os grandes empresários do agronegócio, pode desenvolver culturas de soja, de cana-de-açúcar e outras culturas, sendo que muitas vezes esses locais queimados foram queimados já propositalmente por iniciativa de criminosos, né, que já fizeram isso com essa ideia, né. Então, dentre outros problemas, né, de flexibilização, que é uma palavra bonita, né, é um eufemismo, né, uma forma mais light de digerir o assunto. Na verdade, quer dizer que estão seguindo
né, sem compromisso, e se destruir, joga a culpa nas mudanças climáticas do tempo, né, e ninguém leva a culpa, porque tem uma legislação que protege. Vamos ver no que isso vai dar, né, gente? Outro assunto de hoje também que eu quero tratar aqui com você, internauta. Lembrando, se você está chegando agora no canal, me segue, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Um assunto bem relevante, interessante, é depressão, né? Assunto de saúde pública, né, que tem cada vez mais afetado o cidadão, né, brasileiro, mundial, né, mas a nível nacional. Eu mesmo tenho a experiência de já ter passado por crises de ansiedade extrema, de depressão, crises de pânico. Eu sei o quanto isso, né, dando aqui meu testemunho, o quanto isso é sério, né, e o quanto isso precisa ser levado como um dos temas prioritários da saúde pública, porque isso está se alastrando de uma maneira assim alarmante, né, por assim dizer. E um estudo recente tem revelado que a depressão altera regiões do cérebro relacionadas à atenção antes que os sintomas clínicos se manifestem, ou seja, antes de se desenvolver a depressão, né, que ela não acontece no estalar de dedos, ela tem passos, né, que vai acontecendo até chegar a um determinado ponto de que você já está com seu sistema esgarçado, por assim dizer, e você não consegue mais ter controle das suas ações como você gostaria, né? Principalmente a questão emocional, né? Que você passa a não ter mais controle disso. A neurociência identificou em pesquisas conduzidas por cientistas especialistas que as mudanças na atividade cerebral em áreas responsáveis pela concentração e pelo foco tendem justamente a dar sinais, né? Você começa a ficar mais disperso, você começa a ficar mais distante em assuntos do dia a dia, você começa a ter mais dificuldades, né, para se relacionar com as pessoas, você passa a muitas vezes ficar mais distante, né, social, você passa muitas vezes se torna mais agressivo, se torna diferente no seu ciclo de amizade. Então, alguns sinais são enviados, né? E quando é tratado a início, né, essa questão da depressão, os sintomas dela são mitigados, ou seja, são reduzidos os impactos dela em ações futuras. Uma outra questão aqui sobre agora falando um pouco, né, gente, de celebridades. A cantora Britney Spears lança um livro de memórias, ou seja, Britney Spears, cantora, a queridinha do pop, né, que performou com Michael Jackson e lançou músicas aí de sucesso aí, que se envolveu em bastantes polêmicas, né, em momentos bem complicados na sua carreira, né. Ela é uma das figuras mais emblemáticas da música pop, lançou recentemente um livro de memórias no qual ela revela detalhes íntimos sobre sua vida e sobre sua carreira. O livro é intitulado The Woman in Me, ou seja, A Mulher em Mim, né? O título do livro da Britney, que trata de sua luta para retomar o controle da sua vida após anos de tutela legal, né? Então, ela foi tutelada, né, por algum período, porque ela não estava sendo mais capaz de responder por suas ações, né, envolvimento com entorpecentes, né, e outras ações que não permitiam ela ter um curso de vida normal, né, como uma pessoa lúcida teria. E nesse livro ela relata a luta dela, né, os desafios, né, a angústia, o que a fama proporcionou para ela e também ou as desvantagens, né, de ser uma pessoa famosa neste sentido, né, nessa questão do cenário de música, né, de cantora pop. Um outro assunto também interessante que eu quero trazer para você é tecnologia. Inovações na questão da inteligência artificial têm trazido muitos benefícios, né, para diversos campos da vida cotidiana, né, e também do mercado de trabalho das empresas.
O SXSW de 2024 destacou, né, que é um seminário sobre inteligência artificial, um evento, né, de grande porte, destacou as mais recentes inovações em inteligência artificial, que é chamada AI, né, com foco, né, nessas tecnologias que estão sendo aplicadas para transformar o setor como saúde, educação, entretenimento. Os principais debates desse seminário abordaram questões éticas, né, como privacidade de dados, o impacto do uso generalizado da inteligência artificial no mercado de trabalho. O que isso chama a atenção da gente? Em que ponto? É que assim, a inteligência artificial é uma grande rede de computadores, né, de banco de dados, bem sofisticado, bem desenvolvido, que é movido por programação, né? Programação de sistemas. Então eles pegam esses dados, os bancos de dados, organizam esses dados, né? E colocam disponível para o internauta buscar, fazer perguntas dentro de sistemas bem mais robustos, e aqueles sistemas dão respostas que você levaria um tempo para fazer, ele faz, ele automatiza, né? São respostas para coisas rotineiras. O problema é que quando, né, esses desenvolvedores, esses cientistas de dados começarem a usar esses dados de forma não transparente, ou seja, com objetivos que não seriam legais, né, dentro de uma legislação. E como o homem é capaz, o ser humano, né, é capaz de muitas coisas, tanto coisas interessantes como coisas espúrias, então teme-se que o uso da inteligência artificial seja usado justamente de maneira indevida, né, ou de maneira criminosa. Então essas questões éticas são abordadas em vários seminários sobre inteligência artificial. Um outro ponto aqui que eu quero abordar com você, internauta aqui do portal flecha.com, é sobre outro conflito, né? Além do da Ucrânia, a gente tem um conflito num país africano chamado Sudão. Ele enfrenta uma crise humanitária, né, com mortes em massa. O conflito no Sudão, ele se opõe a facções rivais, ou seja, são guerras internas, né, entre facções. Então, não é um país especificamente que está invadindo esse país, o Sudão, mas sim crises internas, né, guerras entre facções, né. Assim como a gente tem facções aqui no país, o Brasil, lá também tem grupos bem armados, né? Enquanto milhões enfrentam a fome, doenças, né? Problemas de dignidade mesmo da vida humana que um país poderia oferecer, mas não oferece, como é o caso do Sudão, a retirada de agências de ajuda humanitária devido à insegurança agrava ainda mais a situação, ou seja, nesses países da África, é comum agências como agências da ONU, Cruz Vermelha, né, Médicos Sem Fronteiras, dentre outras ONGs de ajuda humanitária, estar presente nesses países mais pobres. Porém, né, em momentos de crises, nesse sentido de violência, eles temem pela própria vida e se retiram, né, por um tempo até conseguirem retomar no momento posterior. Mas essa saída, né, faz com que essas pessoas mais vulneráveis, crianças, idosos, pessoas de extrema pobreza, que é comum nesses países, fiquem sem auxílio, sem apoio, né? E ainda agrava mais a situação desse tipo de conflito, né? Essas situações desses países que precisam de ajuda humanitária. Outro ponto bem interessante aqui, né, que eu quero tratar com você aqui no Flash de Notícias do portal flecha.com, é sobre viajar, né? Turismo, né? Sair, se distrair um pouco, né? Quem não gosta? É também um aspecto importante para manter a nossa saúde mental. Destinos sustentáveis, né, ultimamente têm ganhado destaque, principalmente no pós-pandemia. Né? No período da pandemia havia-se até uma questão de você fazer um turismo virtual. Eu mesmo tive essa experiência bem interessante, né, mas não se compara à experiência de você estar presente no local, né? Você está ali tocando, né? Sentindo o local, vivendo, percebendo, né? É uma experiência diferente. Porém, após a pandemia, né, há essa tendência que é justamente você ter esse movimento do turismo sustentável, né? E as pessoas têm procurado mais por esse tipo de turismo.
tem crescido, né, no cenário pós-pandemia, essa crescente conscientização sobre as crises de meios ambientes, né, praias, serras, né, e outros campos e outros locais estão fazendo com que os turistas procurem locais que tenham mais essa pegada ecológica e estão contribuindo, né, de forma consciente para a preservação desses ambientes, desses locais. Destinos que promovem ecoturismo, práticas de preservação da biodiversidade e a integração com culturas locais são a nova tendência, né? Então, você que está a fim de viajar, você pode procurar locais importantíssimos, né? Aqui próximo de Frecheirinha, que é a minha cidade, a gente tem a região da Serra da Ibiapaba, Tianguá, Ubajara, né? Com o Parque Nacional de Ubajara. E também aqui na região mais próxima também de Tianguá, a gente tem vários sítios, pontos, né, que é possível também viajar, que é uma opção para a prática do ecoturismo. E para fechar hoje o nosso informativo, o nosso flash de notícias, quero abordar com vocês uma questão interessante, né, um tema motivacional. A importância do autoconhecimento para o sucesso pessoal. Algumas pesquisas têm apontado que pessoas que têm desenvolvido, né, ao longo dos anos de vida, desenvolvimento pessoal, através de curso, através de mentorias, ou através da sua própria espiritualidade, meditação, yoga, mindfulness, né, que é justamente a prática de exercícios de concentração, né. Isso tem levado muitas pessoas, né, a obterem mais sucesso, a serem pessoas mais bem-sucedidas em diversas áreas da vida, como trabalho, família e como vida em comunidade, né, em sociedade como um todo. Então fica a dica, né, para você procurar uma mentoria, um curso que proporcione você ter esse desenvolvimento pessoal, para que você possa ter uma mente mais fluida, você esteja mais no presente, né? E você acabe se desfazendo um pouco mais das suas ansiedades, né? Então, muito obrigado a você que assistiu esse informativo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado.